Hoje nós vamos falar sobre conflitos que acontecem entre herdeiros e que trancam o inventário, porque nós estamos falando até agora de inventário. A relação dos herdeiros, nós todos sabemos que elas ficam terrivelmente prejudicadas quando eles têm conflitos nas mais variadas situações. Exemplo de conflito: a divisão do monte em quinhões. Na hora de fazer a divisão do monte hereditário em quinhões, sempre há conflitos entre os herdeiros. A venda de um bem dentro do inventário, um bem da herança, ele só é vendido quando os herdeiros não têm condição de pagar, de custear todo o inventário, porque tem muita despesa do inventário. Aí o que acontece? O herdeiro ele pede para o juiz um alvará para poder vender um bem da herança para que ele possa custear o resto do inventário, né? E as despesas do inventário a gente sabe que são muito onerosas mesmo, né? E a partilha é o principal motivo de conflito, sempre. E quando a família não tem um planejamento patrimonial, é que ela precisa fazer inventário, porque é só através do inventário que os bens são transferidos para os herdeiros e eles se deparam nesse momento com a lei ou com um testamento, se for o caso. É no inventário que se faz a relação do patrimônio que será transferido para os herdeiros, como bens imóveis, móveis, direitos, ações, contas bancárias, aplicações financeiras, obras de artes e muitos outros bens são partilhados no inventário. Nesse momento, tem herdeiro que conta até talher para dividir, acreditem. Então a família lida com altos gastos nesse momento e muitas vezes precisa vender um ou alguns bens de herança para pagar as despesas, porque nem sempre os herdeiros ou todos os herdeiros têm condições e recursos para custear tudo isso. Mas vamos parar de falar inventário, chega de falar inventário, né? Porque não precisa ser assim. Muitos chefes de família ignoram que podem fazer um planejamento patrimonial da família para evitar que os seus filhos tenham que enfrentar o inventário. Uma família que faz o seu planejamento patrimonial jamais irá conviver com esses tormentos, porque haverá uma holding familiar para proteger os bens de todos os herdeiros, que já saberão com antecedência que no momento certo como eles farão para agir, como eles agirão para fazer valer os seus direitos sem brigas, sem grandes gastos e principalmente sem o famigerado inventário. Ora, se você quiser saber mais profundamente como constituir uma holding familiar, você pode marcar uma sessão de viabilidade com um especialista em planejamento patrimonial da família. Porque é na sessão de viabilidade que será feito um diagnóstico para saber se a holding familiar é para a sua família, se atende aos anseios da sua família, se atende ao que você deseja. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos, com pessoas de sua confiança, para que o maior número de pessoas saiba como é necessário fazer um planejamento patrimonial da família, porque a holding familiar deve ser conhecida pelo maior número de pessoas. Obrigada por sua audiência.